Shalom, shalom, queridos, glória a Deus, seja bem-vindo a mais um Repartir nessa quarta-feira desse dia que o Senhor fez. Esse é o dia que o Senhor fez. Nos alegramos no Senhor, nos alegraremos no Senhor. E porque Ele é o grande eu sou, nós nos alegrávamos, nós nos alegramos e nós nos alegraremos, porque Ele é de eternidade em eternidade, sem começo de dias, sem fim de dias. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é que permeia todo o verbo. Ele está lá no Aleph, ele está no Beit, ele está no Gimel, ele está no ômega. O Filho, o Pai, o Filho, o Espírito estão juntos. O Pai está na casa e na última palavra ali de Apocalipse nós temos o Ben, que é a marca do Filho. Então o Senhor está desde o princípio, o começo e o fim. Então glória a Deus pela sua vida, que nós estamos aqui, porque assim Ele quis. Assim, o Senhor preparou para que estivéssemos aqui. E como nós, todos os dias, consagramos a Ele o nosso cenário, os nossos dias, as nossas conexões, esse dia não é diferente. Nós consagramos ao Senhor todos os eventos, as situações, todas as coisas. Então eu vou insistir em dizer, não faça nada, não se mova enquanto você não consagrar o seu dia ao Senhor. Enquanto você não consagrar o seu evento ao Senhor, enquanto você não pedir que o Espírito venha governar, né, como nós dissemos esses dias, e foi uma frase muito oportuna, Ele não quer ser só residente, Ele quer ser presidente, Ele quer governar, Ele quer gerenciar, Ele quer ter a sua fala, Ele quer ter a sua expressão, Ele quer ser ouvido, e a grande realidade de eternidade a eternidade é que Ele quer a intimidade do Pai com o Filho e o Espírito. E Jesus orou, Pai, eu peço que eles vivam em unidade como nós somos únicos. Eu em Ti e Tu em mim, e eles estejam dentro de nós. O que é isso? Senão um sincronismo perfeito, uma superposição das camadas do Espírito que vai nos envolvendo, que vai tirando as nossas camadas de eu, de ego, de justificativas, as camadas do homem, vai tirando as nossas camadas e sobrepondo então com as suas camadas. Glória a Deus que o Senhor sempre vai sobrepor os nossos eventos. E nós oramos para que Ele sobreponha mesmo os nossos eventos, para que a última palavra seja dEle. A Tua palavra nos basta, Senhor, basta só uma palavra. Yahvé Tsevaó, Jeová Jireh, Deus da provisão, Elohim, o Alfa e o Ômega. Então, chame, pronuncie, diga, Senhor Jesus, manifeste o verbo. O verbo, ele quer se manifestar através da nossa expressão. Deus deu o poder da fala ao homem. Foi feito a sua imagem, a sua semelhança os criou e os abençoou. E o ser humano tem a expressão da fala, que é o verbo que tem que ser falado e anunciado. Então, essa originalidade com que Deus nos fez para expressarmos, mas para que acima de tudo fôssemos feitos para o louvor da sua glória, para glorificar, exaltar e manifestar Jesus na terra. Então, glória a Deus por essa quarta-feira, desse sincronismo poderoso. Envie esse link para mais pessoas, compartilhe as palavras, porque elas são espírito e vida. Compartilhe as palavras que você tem ouvido e que de boas palavras transbordem o nosso coração. Então que o Senhor possa estar nos assistindo nesses momentos onde nós vamos transmitir essa palavra, que a minha oração é que o Espírito realmente fale através de nós, se mova através de nós, porque nós, irmãos, somos apenas instrumentos nas suas mãos. O propósito dele passa através de nós. Então que Ele nos use, fale através de nós, conosco e faça o seu mover na terra. Amém? Em nome de Jesus, nessa quarta-feira, hoje, dia 25 de fevereiro, glória a Deus, última semana do mês de fevereiro, desse mês 2, desse mês da concordância. Lembrando a você que nós estamos vivendo essa trajetória quântica da noiva, esse ano do Vav, esse ano da conexão, do Vav, que é um gancho, do Vav, que é um prego, do Vav, que é o número 6, do Vav, que é o homem,
do homem que vai ligar o céu e a terra, do homem que vai ligar a dimensão céus e terra, do homem que vai chamar a existência. Jesus falou: busquem o reino e a sua justiça, busquem, clame, invoquem o reino, manifestem o reino. Afinal, o reino está dentro de vós. Quando Jesus caminhava, o reino estava entre eles, porque Jesus estava entre eles, na figura de Jesus. Mas depois ele fala: o reino estará dentro de vós, porque Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Ele habita em nós. Nós somos esse templo do Espírito. Então, vamos manifestar o reino que está dentro de nós, o verbo encarnado, o verbo, a expressão, nesse caminho. O que é a trajetória quântica da noiva? Senão o caminhar da noiva, o caminhar da igreja nas dimensões espirituais. Esse caminhar que já foi escrito no livro de Deus, todos os nossos dias foram registrados lá. Então ande nessa trajetória da noiva, venha receber essa palavra poderosa, viva e eficaz. Então nós estamos falando de João, e hoje o capítulo 8 de João, e nós falamos essa semana que esse capítulo vai falar de quando Jesus ele desce do monte e ele se assenta ali na sinagoga e começa a explicar a palavra e começa a manifestar e ensinar a palavra. E os fariseus e escribas vêm provar Jesus, tentar Jesus, colocando uma mulher no cenário, a mulher adúltera. Então eles queriam então testar Jesus para ver o que Jesus diria, para ver se caçariam ou achariam algo para acusar Jesus. Mas glória a Deus que Jesus ele se manifesta e ele transmite a palavra da vida, ativando então a consciência daqueles homens para a acusação que eles viviam e estavam. E quem é acusador acusa, quem é resgatador resgata, mas quem é acusador acusa. Então eles não tiveram nada do que acusar aquela mulher. Jesus entregou a eles, manifestou no cenário a palavra vinda da árvore da vida, que é imprevisível, que é retirada e manifestada através do mundo espiritual, que é uma resposta que o inimigo não tem como saber, porque o inimigo sabe das respostas vindas da árvore do bem e do mal, do conhecimento, da tradição e da cultura. Mas as respostas vindas da árvore da vida não tem como saber, porque está no mundo espiritual. Então nós, como somos lavados, regenerados, vivificados, estamos nos transformando pelo Espírito na noiva, que vai ser arrebatada. Vamos tirar as palavras do armazenamento da vida, que foi enxertado em nós, videiras, oliveiras, ramos enxertados na videira, na oliveira. Vamos transmitir da essência que a nossa raiz busca, que a nossa raiz se alimenta, falar e responder ao ambiente, as palavras de vida eterna. Então nessa quarta-feira da superposição sincronizada, nós estamos falando então de todas as quartas-feiras, nós falamos dos ciclos e propósitos no tempo, sim, porque tudo é um ciclo. Todas as coisas são ciclos, tudo é cíclico, né? Ali nós vemos que Eclesiastes 3 fala ali de ciclos, de tempos, estações e instante. Salomão vai dizer, debaixo da terra, vaidade de vaidade, tudo é vaidade, o sol se põe e todo dia, todas as coisas acontecem, o ciclo da noite, do dia, tudo é ciclo, né? Tudo é no tempo do Senhor. Então, essa superposição sincronizada, né, vai falar então que são várias camadas, significando eventos, promessas, de diferentes tempos, de diferentes situações, no humano, que é o Cronos, e que no plano eterno de Deus é o Kairos, é o tempo, é o atemporal de Deus, é o Kairos, convergem, esse sincronismo, eles se convergem e se iluminam mutuamente, sincronizando então essa convergência que não é caótica, porque o próprio Deus do caos ele organiza tudo. Você vê o caos lá em Gênesis, onde havia trevas, caos e abismo, mas pelo poder da expressão da palavra, haja luz. Não existe mais caos. A organização, ela é orquestrada pelo próprio Deus em torno do centro, que é Cristo. Cristo é o centro de todas as coisas. O eu sou, assim, momentos separados
pelos séculos, de Abraão a Jesus, que é o que nós vamos falar um pouco hoje, de Abraão a Jesus, meu Deus, olha o tempo no meio da figura de Abraão e da figura de Jesus, se encontram, oh meu Deus, elas se encontram há muitos e muitos anos atrás. Abraão viu o dia de Jesus, meu Deus, olha que ciclo mais poderoso do tempo que é fora do tempo. Então, de Abraão, Jesus estava ali, nesse tempo ele estava ali, no horizonte e no propósito eterno de Deus. O mesmo Deus que age na promessa feita a Abraão é o Deus que cumpre em Cristo. E a fé, firme fundamento das coisas que se esperam, da expectativa em Cristo, da esperança em Cristo, ou melhor, não de uma expectativa humana, mas da esperança na fé do Filho de Deus. Isso que a palavra vai dizer, sincroniza aqueles que creem com esse cumprimento, de modo que Abraão pela fé viu o dia de Cristo. Oh meu Deus, olha que glória! Abraão viu Cristo, Abraão falou com Cristo, Abraão recebeu Cristo, Abraão conversou com Cristo. Meu Deus, olha que sincronismo, olha que ciclo mais poderoso, o tempo de Abraão. E ele viu o dia de Cristo, e a palavra vai dizer que ele se alegrou por ver o dia de Cristo. Aleluia, que nós também possamos viver essas multidimensões em camadas, vivendo o invisível, vivendo a realidade dentro do nosso espírito, porque tudo isso são camadas que são sobrepostas, configurando e mostrando que o Senhor está além de toda efemeridade, além de todo tempo, circunstâncias, além, transcende, meu Deus, que a nossa oração venha a ser: Senhor, eu quero viver esses ciclos poderosos, eu quero viver vendo o dia de Cristo agora, não no amanhã, mas eu quero viver vendo Cristo hoje, e que foi ontem, que é agora, é o Deus de agora, é o eu sou, que serei, que fui, que serei de eternidade, que sou agora e que sou também o seu amanhã. Aleluia. Então, em nome de Jesus, nós vamos viver essa eternidade, né? Diz aqui, eu quero ler um pouquinho para você, que diz aqui, João 8, 56 e 58, para a gente discorrer um pouquinho, vai falar assim: Abraão, o pai de vocês, eles estavam falando com os escribas e fariseus, alegrou-se, olha aqui, por ver o meu dia. Que dia era esse? E ele viu esse dia e ficou alegre. Meu Deus, olha aqui, a atemporalidade de Cristo. Abraão viu o dia de Cristo. Então os judeus lhe perguntaram: você não tem 50 anos? E você viu Abraão? Jesus devia ter ali de 30 até 33, né? Digamos 32 anos. Você não tem 50 anos, você tem 32, digamos assim. Você viu Abraão? Olha como a mentalidade humana é rasa, é superficial, é pequena, é medíocre, a nossa mentalidade. Então que vamos pedir que o Senhor jogue luz para ampliar a escuridão da mente, para ampliar, para expandir, para que os nossos olhos não vejam só o que vemos, porque miserável é o homem que espera só nas circunstâncias da terra. Paulo vai dizer: miserável é o homem que só espera nesses dias. E nós temos que ver além do que se vê, além do que está aos nossos olhos. Então Jesus respondeu com a resposta da vida: na verdade, eme-te, eu lhes digo que antes que Abraão existisse eu sou. Vocês não sabem de nada. Vocês não sabem de nada, vocês não sabem do que eu estou falando. Estou falando da minha eternidade. Estou falando de que eu sou o Deus que criou todas as coisas, o Elohim que estava em Gênesis. Façamos o homem a nossa imagem. Façamos quem? Pai, Filho e Espírito. E Jesus, antes que ele existisse, eu sou. Antes de todas as coisas, eu sou. Aleluia. Então, essa superposição que Jesus está falando foi daquele momento, meu Deus, vamos lá então, um pouquinho em Gênesis, daquele momento onde Isaac foi ser imolado, se lembra? Onde Isaac foi ser imolado. Você pode perceber que Deus
Está lá em Gênesis 22, depois você pode ler lá e conferir, porque o nosso tempo aqui não nos permite. Você pode perceber o cenário ali que Isaac e Abraão estava, porque Abraão recebeu uma ordem, né? Ele recebeu, Deus queria Isaac, na verdade Deus não queria Isaac, né? Deus estava apenas sondando o coração de Abraão, né? Porque como pai da fé, ele tinha que ser patenteado e validado com o selo de Deus. Então Abraão pediu, Deus pediu e Abraão vai. Abraão não consulta Sara, Abraão não consulta Isaac, Abraão simplesmente vai e leva ali o seu filho, que não era tão criança, já era um jovem, já era praticamente um adulto, e ali vai subindo. Olha a figura, Abraão subindo ao monte. Abraão vai com os moços e deixa os moços no pé do monte. Então ele vai com 2 moços e deixa no pé do monte, e ele fala: nós vamos subir, nós vamos consagrar, ofertar, e depois eu e o moço vamos voltar. Olha aqui, Abraão disse: nós vamos voltar. Deus tinha pedido o filho para Abraão. Como que Abraão fala que iria voltar? Porque sim, Abraão sabia que havia uma promessa da descendência de Isaac. Abraão seria bendito, as nações seriam multiplicadas, e Abraão sabia que Deus tinha lhe falado: Abraão, da descendência do seu filho eu te multiplicarei, Abraão. E Abraão, ele sobe ali. Então nós vemos a figura, Isaac subindo ali com a madeira para sacrificar. O que é? Jesus subindo também com a madeira. Isaac quieto, calado, não questiona, não indaga. Ele vai subindo ali. E também Jesus foi até a cruz como cordeiro mudo. Também foi quieto, porque ele tinha que cumprir um propósito, porque havia uma provisão. Em Abraão havia uma provisão. E ele vai subindo com o moço. E o moço fala: pai, nós temos aqui a lenha e o cordeiro. Nós temos aqui a lenha e o fogo, mas cadê o cordeiro? O que Abraão fala? Deus proverá. Deus proverá para si o cordeiro. Meu Deus, quem era aquele cordeiro? Cristo. Cristo era o Cordeiro de Deus que Deus providenciaria. O que João Batista fala? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que em 1 Pedro vai dizer que ele era o Cordeiro morto desde a fundação do mundo. Então Deus tinha, Abraão já profetiza ali que Deus tinha um Cordeiro preparado, que não seria Isaac, seria o próprio Cristo. E ali temos a cena, né? Abraão, o cutelo, Isaac, o sacrifício, e Deus fala: Abraão, não faças mal, menino. E quando Abraão olha, o que ele vê? Ele vê um cordeiro, ele vê um carneiro ali, ele viu a provisão de Deus, ele viu Cristo ali preso naqueles chifres presos ali, e ele vê o dia de Cristo, porque ele vê o cordeiro que seria sacrificado. Ele vê aquele dia, e olha de quantos anos estamos falando. Isso é uma maravilha de uma superposição, de um sincronismo perfeito, de algo que é atemporal, e Deus já mostra para Abraão o dia de Cristo. Então por isso que ele fala: Abraão viu o meu dia, porque Abraão viu a provisão. Por que ele fala? Haverá provisão, tem provisão, ele providenciará para si o Cordeiro de Deus. E o que é provisão? É uma visão que vê além, é uma visão provisão, é algo que está a favor a uma visão. Abraão tem uma visão, ele vê o além, ele vê o que Deus está preparando. Então nós precisamos ter a visão da provisão, do que vai preparar, porque na visão da provisão haverá um propósito, e há um propósito na visão da provisão, do Jeová Jireh, do provedor. Ele já tinha o sacrifício, o eu sou já tinha o sacrifício preparado, o que era, o que é e o que há de vir. Então que em nome de Jesus nós venhamos a entender pela mente espiritual esses ciclos poderosos, porque o Senhor estava ali com Abraão. Depois Jesus fala que Abraão viu o dia, isso é um sincronismo perfeito, aleluia. E o eu sou, ele está fora do eu sei. O eu sei é a lei, o eu sei são os dogmas, o eu sei são os paradigmas. Não, o eu sou
é a graça, o eu sou é a provisão, o eu sou é o verbo, o eu sou é a encarnação, o eu sou é a superposição sincronizada, que descreve como o plano eterno de Deus, promessas, ciclos, figuras da história que se alinham e convergem no grande eu sou, Jesus Cristo. Abraão viu o dia de Cristo, aleluia, pela fé, porque a fé sincroniza o nosso tempo ao tempo de Deus. A fé faz com que tudo se torne um corpo só, que vive ao mesmo tempo com Cristo em todas as eras. Isaac foi substituído por um carneiro, o Cordeiro de Deus. Por quê? Porque o eu sou converge todas as coisas. Eu sou o que sou, eu serei o que serei. Na definição Strong vai falar do eu sou, aquele que se torna, aquele que acontece, aquele que existe, aquele que surge, aquele que é constituído, aquele que é estabelecido, aquele que tem existência, aquele que é, que seria, que haverá de ser e continua sendo. Eu sou o que sou, eu serei o que serei. Em nome de Jesus, que nós venhamos viver esse eu sou poderoso nas nossas vidas, que você não seja mais para que Ele seja, que você não seja mais nada para que Ele seja o seu tudo, aleluia, que você seja em Cristo essa realidade de que você não é mais em você mesmo. Quem deixou de ser para ser envolvido por Cristo? Enos. Diz aqui, ó, Sete viveu 105 anos e gerou Enos. O que é aquele cordeiro? É o que foi substituído. O que é Sete? Sete é substituído. Aí vai falar que Enoque andou com Deus e depois que gerou Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Enoque andou com ele, andou com Deus e já não era mais. Que você deixe de ser para que Ele seja, que eu não seja nada para que Ele seja meu tudo, que Ele possa ser esse seu tudo, que subsiste em todas as coisas, porque no Êxodo Ele é o sou, em Colossenses Ele é primazia e coesão de todas as coisas que convergem em Cristo, em Hebreus Ele é o sacerdócio eterno, em Gálatas Ele é a semente, Ele é a plenitude dos tempos, em Coríntios Ele é um só pão e um só corpo, em João Ele é a palavra eterna que se fez carne antes do mundo. Em Efésios, Ele é todas as coisas em Cristo. Aleluia. Porque todos nós, todos eles viram as promessas, creram, não receberam, para que a plenitude, sem nós, sinal do cumprimento corporativo em Cristo fosse feito todas as realidades. A sincronização é que eles foram aperfeiçoados em Cristo, é a fé. Deus revela uma promessa e a fé conecta Abraão na plenitude dos tempos de Gálatas. Então que nós venhamos viver esses planos eternos, de figuras eternas, de superposições eternas, de templos eternos, do que vai convergir, do que vai apontar para Cristo. Tudo vai convergir nele. O eu sou que estava em Abraão é o eu sou que está agora e é o que serei. Tudo vai convergir nele. Todas as coisas apontam para Cristo e tudo é Cristo. Cristo em nós, esperança da glória, porque nele vivemos, nos movemos e existimos. Que o Senhor seja com o seu Espírito. Adonai Baruch Ahim. Que o Senhor seja com o seu espírito, que você possa viver essa realidade de não ser mais porque Ele é. Eu não sou porque Tu és, Senhor. Não somos, queremos ser. Enoque já não era mais, Elias já não era mais, João Batista já não era mais, Moisés, nada era mais, porque o tudo é, o eu sou abrange. O eu sou engloba, o eu sou envolve todas as eras, estações, tempos, meses e anos. Ele governa sobre as eras. Então que nesse sincronismo perfeito, essas sobreposições, venha sobrepor sobre a sua vida o plano perfeito de Deus, que vai invalidar todos os ciclos que não funcionaram, que os ciclos novos de Deus validem numa nova realidade, no eu sou, que é agora, que sempre será, em nome de Jesus. Deus te abençoe e te guarde, tenha um ótimo dia. Adonai Baruch Ahim, o Senhor seja com o seu espírito e nos vemos na semana que vem. Shalom, shalom, shalom.
Pai de amor, Pai querido, eu te amo tanto, meu Pai. Por isso, agora, nesse momento, eu quero te agradecer por estarmos aqui em oração. Que todos que estejam ouvindo nossa voz aqui na rádio, que seja abençoado, que eles sejam realmente pessoas dignas de estarem cada vez mais do teu lado, Senhor, porque tu és, Senhor, aquele que nos proporciona, Pai, a alegria de viver, Senhor. Tu és aquele, Senhor, que nos dá vida. Tu és aquele, Senhor Jesus, que traz as respostas boas, perfeitas e agradáveis. Por isso, agora, Senhor, coloca sobre nossas vidas, meu Pai, a tua paz, a tua alegria, Senhor Jesus. Ó, Senhor Jesus, faz o Senhor Jesus estar cada vez mais próximo de ti, que as pessoas que estão nos ouvindo, que elas possam, Senhor, encontrar o amor, encontrar a paz, encontrar a alegria que vem de ti, que elas possam sentir a tua presença, meu Pai, que possam orar com alegria, com força, meu Pai, porque tudo posso, Pai, naquele que me fortalece, meu Pai, porque tu és, Senhor Jesus. Ó Senhor Deus do céu, aquele que coloca sobre nós as respostas boas, as respostas que vêm de ti, meu Pai, que traz à existência as coisas que não existem, meu Pai. Por isso agora eu clamo, Senhor Jesus, em teu santo nome, meu Pai. Eu clamo, meu Deus do céu, meu Pai amado, sobre as pessoas, meu Pai, que estão, Senhor Jesus Cristo, Senhor, sofrendo naquelas enchentes, Pai, lá em Minas, Senhor Jesus, meu Deus. Dai consolo àquelas famílias, meu Pai. Promove o teu amor, Senhor Jesus, Senhor Deus do céu. Pai, leva essa chuva, Senhor, para os lugares, Senhor Jesus, aonde precisa de água, Senhor Jesus Cristo, as represas, meu Pai do céu, meu Pai amado, para o mar. Livra, Senhor Jesus, meu Pai, dessas enchentes, meu Pai. Livra, Senhor, nos protege, Senhor Jesus. Senhor Deus Todo-Poderoso, Senhor, manifesta tua presença, Senhor Jesus, mostrando, Senhor, a diferença entre quem serve e quem não serve, meu Pai. Pai amado, tu és tremendo, tu és maravilhoso, meu Pai. Tu és, ó Senhor, Rei dos Reis, Senhor Jesus, meu Pai amado. Tu és maravilhoso, Senhor. Tu és, Senhor Jesus, nosso conselheiro, meu Pai. Senhor, coloca sobre nós, meu Pai, o renovo, meu Pai. Ó Senhor Deus do céu, coloca o Espírito de revelação, Senhor, sobre nossas vidas, meu Pai. Nos coloca, Pai, ó, no mais alto dos altos dos seus átrios, Senhor Jesus, Senhor Deus do céu. Senhor Jesus, tu és tão tremendo, meu Pai. Por isso agora eu te peço, meu Pai, ó Senhor Deus do céu, clamo sobre a vida, Pai do céu, daquelas pessoas, meu Pai do céu, que estão acamadas, meu Pai. Coloca, Pai, o alívio daquelas dores, Senhor. Cuida e protege das pessoas, dos familiares, Senhor Jesus. Pai amado, Pai querido, Pai do céu. Protege as pessoas que estão em viagem, meu Pai. Senhor, coloca, Senhor, sobre elas, meu Pai, a tua paz. Coloca os caminhos certos, meu Pai. Senhor Deus do céu, eu te amo, eu te agradeço, Pai, imensamente, meu Pai. Porque tu és, Senhor Jesus Cristo, maravilhoso. Tu és, Senhor Jesus Cristo, Rei dos Reis. Tu és aquele, Senhor Jesus, que governa sobre nós. Coloca, Senhor Jesus Cristo, sobre nós a tua paz, Senhor Deus do céu. Nos protege, Pai. Cobre-nos com teu manto. Pelo sangue de Jesus, tem poder nos protegendo, Pai. Nos dando vitória, Senhor, por onde quer que andemos, Pai. Livra, Senhor Jesus, ó Pai do céu, das coisas que não vêm de ti. Nos protege, meu Pai. Abençoa, meu Pai. Abençoa, Senhor Jesus, ó, aqueles que estão em trabalho conosco, Pai, em todos os momentos, a tua igreja, Pai, os nossos colaboradores, o nosso Senhor Jesus Cristo, que estamos aqui, Senhor Jesus, ó, o nosso bispo, Pai, protege suas famílias, protege cada um de nós, meu Pai, em nome de Jesus, meu Pai querido, tu és sol tremendo, tu és maravilhoso, meu Pai. Contemplar a tua presença sobre nós é o que nos dá, Senhor Jesus, a segurança de estarmos vivos, alegres, meu Pai. Manifesta tua presença, meu Pai do céu todo-poderoso, meu Pai. Eu te amo, meu Pai. Eu te agradeço, meu Pai, imensamente, meu Pai, por estar, meu Pai. Ó, Senhor maravilhoso, tu és tremendo. Eu te agradeço por um momento de estar em comunhão contigo, meu Pai. Coloca sobre nós, meu Pai do céu. Ó, Senhor Deus do céu, as soluções, o impossível, Pai, que vem de ti. Porque tu tens, Senhor Jesus Cristo, Pai, verdadeiramente o nosso presente e o nosso passado. Tu és tão maravilhoso, meu Pai. Tu és maravilhoso, Senhor, em todos os momentos de nossas vidas, Senhor. Tu conhece, Pai, nossos passos, Senhor. Nos protege, meu Pai do céu. Dai-nos, Senhor, alegria, meu Pai, de estarmos cada vez mais na tua presença, meu Pai. Meu Pai, tu és tão maravilhoso. Como é bom, Senhor Jesus, saber que tu estás conosco, meu Pai, porque tu és aquele, Pai, que nos criou
Senhor, que nos deu vida, meu Pai. Senhor, nos protege, meu Pai do céu. Inclina, Senhor Jesus, teus ouvidos, Pai, ao nosso clamor, meu Pai, nos dando soluções para as coisas impossíveis, meu Pai. Aquebranta os corações, meu Pai, que estão, ó, Pai, que estão, Senhor Jesus. Ó, meu Pai, duros que estão, Senhor Jesus. Ó, Pai, aqueles corações fechados, Pai. Tira essas barreiras, meu Pai, essas barreiras da incredulidade, meu Pai. Tira as barreiras das desconfianças, meu Pai. Coloca, Pai, a tua alegria, meu Pai. Tira as mágoas, Senhor Jesus, dos corações. Cuida, Senhor, libera o perdão, meu Pai, para aquelas pessoas, Pai, que não te conhecem, meu Pai. Que haja o perdão, meu Pai, que possamos viver, Senhor, em momentos de paz, Senhor Jesus. Nos dá alegria, meu Pai. Tira todo o espírito de condenação, meu Pai, todo ao comportamento crítico, mas que nos dê, Senhor Jesus, espírito de sabedoria, espírito de inteligência, meu Pai, de conhecimento, Pai. Repousa sobre nós a tua paz, meu Pai. Senhor Jesus, em nome de Jesus, Senhor, visita agora os hospitais, cura, Senhor Jesus, cura aquelas pessoas que estão naquelas UTIs, Senhor. Dá, Senhor, a alegria de viver, meu Pai. Em nome de Jesus, Senhor Deus do céu. Deus, visita agora, Senhor Jesus. Ó, os lares, Senhor Jesus. Cuida de cada uma das pessoas, meu Pai, daquelas famílias que estão em discussão. Que haja, Senhor Jesus. Tira delas as brigas, Pai, as desconfianças, meu Pai. Senhor, manifesta tua presença, meu Pai. Entra no coração de cada uma das pessoas que estão nos ouvindo, Senhor. Levando, Pai, ó Senhor Jesus, a alegria para elas, Senhor, que elas possam sentir a paz, o amor, meu Pai. Em teu santo nome eu te peço, meu Pai, ser conosco, Pai, nos protege, Pai. Senhor Jesus, faz, Senhor Jesus Cristo, ó Senhor, vivemos cada vez mais em Ti. Eu te agradeço, meu Pai, por esse momento tão especial de estar orando, de estar contigo, meu Pai, porque Tu és maravilhoso, meu Pai. Cobre-nos com Teu sangue, Pai, nos protege, Pai. Em Teu santo nome é que eu te peço, em nome de Jesus. Manifesta tua presença, Pai, nesse momento. Nos cobre com teu sangue. Em nome de Jesus. Amém. Deus me chamou pra tudo abandonar. Me convidou pra nele confiar. Minha vida é oferta em seu altar. Espírito do vivo Deus, em tudo satisfaz, em tudo satisfaz. Estou aqui, tudo que sou, eu entrego hoje aos pés do meu Senhor, pois eu sou teu e tu és meu, e eu sei que ao meu lado sempre estás, para sempre estarás. Oh, sempre estarás, Senhor. Sempre estarás, Senhor. Deus me chamou pra tudo abandonar. Me convidou pra nele confiar. Minha vida é oferta em seu
satisfaz. Estou aqui, tudo que sou eu entrego hoje aos pés do meu Senhor, pois eu sou teu e tu és meu, e eu sei que ao meu lado sempre estás. Estou aqui, tudo que sou eu entrego hoje aos pés do meu Senhor, pois eu sou teu e tu és meu, e eu sei que ao meu lado sempre estás, para sempre estarás. Sempre estarás. O meu ser te deseja, todo o céu te adora. Provei e pude ver que tu és bom, para sempre tu reinas, o teu trono é eterno, e para sempre cantarei que tu és bom. O meu ser te deseja, todo o céu te adora. Provei e pude ver que tu és bom, para sempre tu reinas, o teu trono é eterno, e para sempre cantarei que tu és bom. Estou aqui, tudo que sou eu entrego hoje aos pés do meu Senhor, pois eu sou teu e tu és meu, e eu sei que ao meu lado sempre estás, para sempre estarás, sempre estarás. Ó Senhor Jesus, existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus, e esse rio está neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor, sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas, eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas.
és a fonte